Graças a paz, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nosso culto de oração não é presencial, mas eu estou aqui para trazer uma breve palavra para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. Quero ler com você o Salmo 40, apenas do verso 1 ao verso 5, e pedir ao Senhor que Ele, através dessas palavras que Davi escreveu no Salmo 40, o Senhor, através do poder do seu Espírito Santo, usando a sua palavra, fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu. O Salmo 40, ele diz assim, do verso 1 ao 5 apenas: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Apenas até o verso 5, e eu gostaria aqui, irmãos, de chamar a sua atenção, irmãos e irmãs, de chamar a vossa atenção para o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Talvez você nesse momento esteja também numa condição semelhante à de Davi. Nós não sabemos em que contexto Davi se encontrava, mas ele usa uma figura aqui de um contexto difícil, de muita tribulação, de sofrimento. Ele chama aqui de poço de perdição, porque ele diz que esperou confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então esse poço de perdição e esse tremedal de lama figura aqui uma circunstância completamente difícil na vida deste servo de Deus que foi o rei Davi. Então nós também, muitas vezes, nos encontramos numa condição semelhante, num poço de perdição, num tremedal de lama. Não estou me referindo a pecados. Pode ser também, mas pode ser também as circunstâncias da vida. Podem ser enfermidades, como agora nós estamos enfrentando essa pandemia da Covid. Pode ser outros problemas, problemas relacionais. Enfim, cada um tem o seu poço de perdição, o seu tremedal de lama em alguns momentos da sua vida. Mas uma coisa é certa, nós aprendemos com Davi aqui a esperar no Senhor, o porquê de esperar no Senhor e o que significa esperar no Senhor. Davi aqui no Salmo 40, no versículo 1, ele diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Por que nós devemos esperar no Senhor? A primeira resposta de Davi está no próprio versículo 1. Ele diz: porque ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então nós devemos esperar pelo Senhor, porque Deus ele é movido pelas nossas orações. O Senhor ele tem a sua atenção atraída quando nós oramos a Ele. Por isso que a oração é tão importante e fundamental na sua vida e na minha vida. Nós devemos orar. Esperar no Senhor não é um esperar letárgico, não é um esperar sem tomar nenhuma atitude. Davi esperava no Senhor, confiava no Senhor, mas orando, clamando, buscando o Senhor. Então, por que nós devemos esperar no Senhor? Porque Ele ouve a nossa oração. A segunda razão por que nós devemos esperar no Senhor está no verso 2. Ele diz: porque Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Nós devemos esperar no Senhor porque Deus ouve a nossa oração e Ele é poderoso para nos tirar do poço de perdição, do tremedal de lama. Nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Então devemos confiar no Senhor, devemos orar ao Senhor e esperar que Ele, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, Ele atenda a nossa oração e haja em nossas vidas. Então essa é a segunda razão. A terceira razão, irmãos, está no verso 3, ou melhor, ainda no verso 2. No verso 2, na parte B, quando ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, ele diz: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A terceira razão por que nós devemos esperar no Senhor é porque Ele nos mantém firmes e seguros. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor é poderoso para nos tirar do poço de perdição, do tremedal de lama, e ao mesmo tempo Ele firma os nossos passos. Ele nos coloca em segurança. O Senhor nos mantém em segurança. Ele está conosco.
Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Então, sempre nós estaremos seguros com o Senhor. E Davi, ele tem uma completa certeza de que Deus irá lhe colocar num lugar seguro. Então, precisamos, irmãos, continuar esperando no Senhor, porque Ele ouve a nossa oração, a sua atenção é atraída pelo nosso clamor. Ele é poderoso para nos tirar e nos tira do tremedal de lama. E além disso, Ele nos mantém firmes e seguros. É interessante que o Salmo 37, voltando aqui uma página, no versículo, Salmo 37, versículo 23, é um salmo de Davi também. Ele diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso significa estar seguro com Deus. Por que esperar no Senhor? Porque Ele ouve a nossa oração, porque Ele é poderoso para nos tirar do poço de perdição, porque Ele nos dá segurança. E quarto e último lugar, nós devemos esperar no Senhor, ainda aqui no versículo 3 agora, partindo do 2 para o verso 3, Salmo 40, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão, também assim como nós confiamos no Senhor. Confiarão no Senhor. Então nós devemos esperar no Senhor confiantemente, porque Ele enche o nosso coração de alegria no final de passarmos e de passarmos pela tribulação e de sairmos desse poço de perdição pelo poder de Deus. No final, o Senhor vai encher o nosso coração de uma alegria que é claramente perceptível, ao ponto de que essa alegria vai levar outros, ou seja, o nosso próprio testemunho com alegria, com gozo no Senhor, vai levar outras pessoas também a confiarem em Deus. Assim como Davi esperou em Deus, confiou em Deus e Deus o livrou desse poço e colocou ele seguramente no próprio Deus, ou seja, ele trouxe segurança para Davi e encheu o coração de Davi de alegria, ao ponto dele levar a outros essa alegria, dessa alegria ser perceptível a outros. Assim também hoje o Senhor está usando Davi como um testemunho para nós. E assim Ele faz nas nossas vidas para que nós possamos testemunhar para outras pessoas também. E eu quero encerrar essa palavra ainda com o verso 4 e o verso 5, expondo rapidamente esses dois versos. Porque nesses dois versos, Davi, ele praticamente nos dá uma definição do que significa esperar em Deus. Então, esperar em Deus, por quê? Porque Ele ouve a nossa oração, porque Ele é poderoso para nos tirar de um lamaçal, porque Ele nos mantém seguros, porque Ele enche o nosso coração de alegria, de uma alegria que é perceptível e servirá de testemunho para outros. É por isso que nós devemos esperar no Senhor. Mas o que é esperar em Deus? Davi diz aqui no verso 4 que ele começa com a afirmação: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas aí ele vai dizer o que é esperar em Deus, ou o que é confiar em Deus. Aquele que confia em Deus, ele diz aqui na parte B do verso 4, ele não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, esperar em Deus é não depositar a sua confiança no poder do homem, nem no seu próprio poder, nem no poder dos outros. Não é o homem que é capaz de nos livrar. Eu não estou querendo dizer aqui que nós não precisamos da ajuda humana. Sim, nós precisamos e muito, e sempre, mas em determinados poços de perdição, em determinadas circunstâncias da nossa vida, somente o Senhor é quem pode nos livrar. Ele pode até usar o homem também, e Ele usa o homem também para fazer o que lhe apraz em nossas vidas. Então, esperar em Deus não é depositar a confiança no homem, nem em si mesmo, nem nas outras pessoas. Você pode fazer a sua parte e deve fazer a sua parte, mas Davi nos ensina a fazer a nossa parte orando ao Senhor, buscando o Senhor, dependendo dEle, clamando a Ele. Outra coisa que Davi diz sobre o que é esperar no Senhor está no verso 5, quando ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Então, nessa primeira parte, ele diz que esperar em Deus é olhar para o passado e ver o que Deus tem realizado no meio do seu povo, as maravilhas que Ele tem operado no meio do seu povo. Então, o que Deus tem feito na sua vida, na sua história?
Quais são as realizações e as maravilhas que o Senhor já tem operado na sua vida? Olhe para o seu passado, olhe para as Escrituras, olhe para o que Deus tem feito durante toda a história da redenção e da salvação, tanto aí no meio do povo de Israel, como também na igreja. Olhe para Cristo, que foi enviado para morrer em nosso lugar. Olhe o amor de Deus sendo demonstrado de uma maneira plena na pessoa de seu Filho, ao assumir a nossa culpa, nos substituir e a ser punido em nosso lugar, morrer a nossa morte, pagar pelos nossos pecados. E agora, por meio dele, ele que ressuscitou, sendo aprovado naquilo que ele fez, ressuscitou, subiu ao céu e está agora à destra de Deus, reinando agora como Deus homem. Então é por meio dele, pela obra dele, que nós somos salvos. Não há maravilha maior do que essa operada em nossas vidas, nós que já conhecemos a Cristo. Claro que Davi ainda esperava um Messias que viria. Nós já sabemos que o Messias veio e voltará pela segunda vez para concretizar toda a obra da redenção no seu sentido pleno. Mas aqui Davi diz que esperar em Deus é prestar atenção no que ele fez no passado e ver as maravilhas que ele operou, olhar para as obras e para o caráter de Deus. Mas também não somente isso, é olhar para o futuro, pois aqui no verso 5 ele diz, e também os seus desígnios, veja, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Ninguém pode se igualar contigo. Veja, são muitas as maravilhas que tens operado, nos faz olhar para o passado. Agora ele diz, e também os teus desígnios para conosco, ou seja, os teus planos para conosco, nos faz olhar para o futuro. Então, esperar em Deus, irmãos, é não confiar no poder dos homens em detrimento daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, é olhar para as maravilhas que Deus operou no passado, para o seu caráter, para a sua bondade, para a sua misericórdia e também confiar nos desígnios que Deus, nos planos que Deus tem preparado para nós, as promessas que Ele fez e confiar nessas promessas. Então, que eu e você, que nós possamos esperar confiantemente pelo Senhor, porque com certeza Ele ouve a nossa oração, Ele nos tira do poço da perdição, Ele nos dá segurança, Ele enche o nosso coração de alegria para que testemunhemos aos outros. Por isso nós não devemos jamais confiar no homem, ou seja, depender totalmente do homem, mas sim olhar para as maravilhas que Deus operou no passado e para as promessas, seus desígnios e seus planos que Ele tem para nós, o seu povo, no futuro. Que Deus abençoe a sua vida e que você, que talvez esteja vivenciando nesse momento um poço de perdição, saiba que Deus é atraído pela tua oração. Então ore ao Senhor e espere pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e hoje que nós teríamos o nosso culto de oração presencial, não estamos podendo por causa da pandemia, por causa do decreto, mas eu te peço a Deus que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família e também a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs com suas famílias representadas. Peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, abençoe a nossa igreja, fortaleça a nossa igreja. E peço também, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dos familiares nossos que estão acometidos com Covid ou com outras doenças graves e que precisam, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia e também da cura. Age na vida deles, age no coração deles. Leva, Senhor, eles a reconhecer a Ti, se ainda não reconhecem, como o único Senhor e Salvador. E abençoe, Senhor, as nossas vidas. Nos livra do mal e nos faz perseverar em Ti, confiantemente no Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, por este dia, pelo pão de cada dia, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, ó Deus, e por todas as coisas que o Senhor nos tem dado e tem feito em nossas vidas. Isso tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.